Olá, boa tarde, meio-dia e 15 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 26 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que nesta quinta-feira foi realizado em Vitória da Conquista o julgamento do caso Givonete Nogueira, assassinada em janeiro de 2021. O inquérito foi concluído com a indicação de homicídio triplamente qualificado. Este é um dos destaques de hoje do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Pesquisa revela o envelhecimento precoce da chamada geração Z. Sedentarismo, estresse e má alimentação são as possíveis causas. De acordo com a reportagem publicada pelo tabloide britânico, os jovens que fazem parte da geração Z estariam envelhecendo precocemente. Cerca de 10 milhões de pessoas possuem alguma deficiência auditiva no Brasil. A perda da audição pode acontecer ao longo da vida devido à exposição a barulhos excessivos. Segundo o IBGE, na Bahia, mais de 21 mil pessoas possuem deficiência auditiva. Em todo o país, são mais de 10 milhões de pessoas. E a causa mais comum da perda auditiva é a exposição frequente a sons altos e a ruídos, como estes do trânsito. Veja ainda a nossa agenda cultural com os principais eventos da cidade para esse fim de semana. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Foi realizado nesta quinta-feira, no Fórum João Mangabeira, aqui em Vitória da Conquista, o julgamento do caso Givonete Nogueira. A empresária foi assassinada em janeiro de 2021. Confira na matéria de Thaís Patês. Na última quinta-feira, aconteceu o julgamento do caso Givonete Nogueira. A empresária pernambucana morava em Vitória da Conquista e foi assassinada em 21 de janeiro de 2021, aos 52 anos. Seu corpo foi encontrado com marcas de agressão e estrangulamento na zona rural de Barra do Choça. O julgamento terminou na madrugada desta sexta-feira, 23 de fevereiro. Everton Bruno dos Santos Miranda foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. As investigações confirmaram que o suspeito cometeu o crime, pois não queria pagar uma dívida de R$15 mil que tinha com a vítima. O inquérito foi concluído com indicação de homicídio triplamente qualificado. E ele também vai responder por ocultação de cadáver. Inicialmente chegou a falar, sobre feminicídio, mas não teve nenhuma prova no inquérito que relacionasse ao feminicídio, ou seja, que tivesse qualquer tipo de relação íntima entre a vítima e o acusado. A tese aí da acusação é de homicídio triplamente qualificado, mais a ocultação de cadáver. O caso teve grande repercussão e o julgamento foi acompanhado por toda a população, que teve acesso livre ao salão do júri do Fórum João Mangabeira. A sentença foi proferida após depoimento das testemunhas, interrogatório do acusado e manifestação do promotor de justiça, da assistente de acusação e do defensor público. Familiares da vítima se reuniram antes do julgamento com camisetas e cartazes pedindo por justiça. Emocionada, a sobrinha de Givonete desabafou sobre o sentimento de revolta misturado ao alívio da chegada deste dia tão aguardado. Muita dor. Isso é uma dor como se tivesse sido ontem acontecido, mas a dor também que hoje chegou o dia que a gente tanto esperou.
O dia que a gente crê que a justiça hoje vai ser feita, a gente acredita nessa justiça, que ele vai pagar pelo que ele fez. Ele não só destruiu uma mulher, como destruiu a família. Em entrevista coletiva concedida antes do julgamento, o defensor público, que atuou a favor de Everton, afirmou que o trabalho da defesa estava focado em um julgamento justo e na garantia de direitos do réu. A defesa vai primar para um julgamento justo, né? Que o julgamento seja realizado de acordo com as provas coletadas, que ele tenha os seus direitos e as suas garantias preservados. Com relação à linha de estratégia de defesa, depende muito também, depende do que a gente for ouvir agora das testemunhas da primeira parte do plenário, e a partir disso a gente vai traçar uma linha que a gente tenha um julgamento justo aqui. O pedido de justiça da família de Givanete não é só para ela, mas para todas as milhares de mulheres vítimas de violência diariamente no Brasil. Ela é um símbolo de uma mulher brasileira, de várias mulheres que morrem todo dia, muitas vezes por ser mulher, por o outro não ver, não aceitar que uma mulher cresceu, trabalhou, é autoindependente, e ele viu ela já como uma mulher frágil e se encostou perto para se aproveitar disso. Então a gente quer que a justiça seja feita, que outras mulheres também não passem por isso. Vamos conferir a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, em Vitória da Conquista, a previsão é de chuva para o início da tarde. À noite tem céu nublado, mas não deve chover. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 28. Amanhã, o tempo abre e o dia deve ser de sol com nuvens. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 27. No domingo, o tempo permanece aberto, sem previsão de chuva. Os termômetros registram a mínima de 18 graus e a máxima de 27. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o dia é predominantemente nublado. Os termômetros variam entre 23 e 30 graus. Em Itapetinga, o dia é nublado, com previsão de chuvas leves para o início da tarde. As temperaturas variam com a mínima de 23 graus e a máxima de 31. Em Barra do Choça, o dia é de chuva leve. As temperaturas oscilam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Nós vamos agora para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver que uma pesquisa apontou um envelhecimento acelerado da geração Z, aquela nascida entre os anos de 1997 e 2012. Os motivos? Estresse, sedentarismo e má alimentação. Ainda na edição de hoje, a nossa agenda cultural com os principais eventos da cidade para esse fim de semana. Agora, 12h e 24 minutos, intervalo bem rapidinho, não sai daí, já estamos de volta. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo.
Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Combater a corrupção é defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Daqui a 3 dias, a gente vai ter um novo Sem Censura. E a gente tá como? Qual é a Cissa que você tá se sentindo agora? Alegre, sensível, descolada, inteligente, autêntica. Todas essas Cissas e muito mais estão aqui, no programa mais icônico da televisão brasileira. Sem Censura estreia na segunda-feira às 4h da TV Brasil. A tela da gente. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Meio-dia e 28 minutos, estamos de volta ao vivo aqui no UESB Notícias, primeira edição. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Uma pesquisa divulgada recentemente apontou o envelhecimento precoce da chamada geração Z, aquela nascida entre os anos de 1997 e 2012. O sedentarismo, estresse e a má alimentação podem ser as principais causas. A matéria é de Luiz Salviato. Na velocidade de um vídeo do TikTok, a vida vai passando pelos nossos olhos em poucos segundos. Estaria o tempo correndo mais rápido também, aqui do outro lado da tela? É o que sugere uma publicação inglesa com base no depoimento de médicos e psicólogos. De acordo com a reportagem publicada pelo tabloide britânico, os jovens que fazem parte da geração Z estariam envelhecendo precocemente. O estresse, a alimentação ruim e o sedentarismo podem ser a causa deste fenômeno. A chamada geração Z compreende as pessoas nascidas entre os anos de 1997 e 2012. São jovens que não conheceram o mundo antes da internet e que praticamente cresceram conectados às redes sociais. Essa exposição permanente, segundo os especialistas, pode gerar um estresse prolongado. Um dos fatores é a questão do uso de redes sociais, mídias sociais, associado a uma má alimentação, né, como alimentando os chamados fast food, que a gente sabe que são alimentos que não são ricos em proteínas, em minerais, em vitaminas e são ultraprocessados, né, e a gente sabe as consequências que isso pode trazer para o organismo. E eu acredito que por consequência disso tudo, o estresse. O estresse que é uma consequência também do modo como essa geração está se estabelecendo no mundo, no modo como ela se coloca também nesse mundo da internet, das redes sociais e por aí vai. É também uma geração muito mais competitiva do que a anterior, acredita o psicólogo. E na busca por resultados rápidos, o tempo também acaba passando mais depressa.
A gente pode falar também das consequências em nível de transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e muitos outros aí também nós podemos falar. Mas a ansiedade ela é muito comum, né? A gente tem observado isso, inclusive os manuais de diagnóstico já estão trazendo, né, transtornos relacionados a isso, a dependência da internet, a forma como se coloca diante, a forma como usa, né, tentando apresentar e mostrar uma realidade muitas vezes que não é aquela que se de fato é, né, a imposição que a gente pode chamar também de uma ditadura, né, da moda, da estética, do como é o belo, como é o correto, como deve ser, né, acaba também de certa forma colocando todo mundo em um só lugar, um quadrado só, né? E as diferenças, as diversidades acabam ficando meio que de escanteio. Mas esta é também uma geração que está muito mais antenada a tudo que está acontecendo ao seu redor. Quer dizer, se correr contra o tempo pode custar a nossa juventude, por que não tentar ir um pouco mais devagar? Porém, aí deve ser um trabalho conjunto, né, entre família, escola, esses várias instâncias, né, que a gente pode chamar aí de rede de apoio, onde essa discussão, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, seja acessível para essas pessoas, para esses núcleos, onde nós possamos fazer essas pessoas perceberem que é possível a gente viver um pouco diferente, não é? Trabalhar a atenção plena, eu acredito, sabe? Até enquanto profissional a gente ensina isso, né? Trabalhar, vamos tentar ter consciência daquilo que nós estamos fazendo no momento, porque esses estímulos provindos aí desses vários ambientes, como nós estamos falando, ele nos leva sempre a querer o que está amanhã e não fixar no que é hoje, né? É isso aí, tentar viver mais o agora, cuidar da saúde e ficar um pouquinho mais distante das telas. Bom, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, aproximadamente 10 milhões de pessoas possuem alguma deficiência auditiva no Brasil. A perda auditiva pode acontecer ao longo da vida devido à exposição a barulhos excessivos. Acompanhe. Segundo o IBGE, na Bahia, mais de 21 mil pessoas possuem deficiência auditiva. Em todo o país, são mais de 10 milhões de pessoas. E a causa mais comum da perda auditiva é a exposição frequente a sons altos e a ruídos, como estes do trânsito. As causas mais comuns no paciente, as causas adquiridas, vamos dizer assim, são a perda induzida pelo ruído, né? O paciente que está exposto a barulho, som alto por muito tempo ou num volume muito alto, e a perda pela idade, que é a presbiacusia, né? Essas são as causas mais comuns, que é pelo envelhecimento natural que a gente tem das células do ouvido interno. Na faixa etária das crianças, principalmente na idade escolar, isso é muito importante, existem as perdas pelas otites, né? A otite média, a presença de secreção no ouvido médio como uma barreira para a condução desse som, é uma causa realmente bastante comum e que impacta bem o desenvolvimento de nossas crianças. O especialista destaca ainda sinais de alerta que podem aparecer em qualquer idade. Na infância, por exemplo, assistir a um desenho em volume mais alto que o normal pode indicar que algo está errado. Já na fase adulta, é importante ficar atento a sinais como zumbidos e dificuldade para ouvir e entender uma conversa. E um item muito presente em nosso dia a dia pode contribuir com o problema, viu? É o fone de ouvido. E para Matheus, o fone é indispensável. Para mim é tipo uma forma de fugir da própria realidade. Eu coloco o fone na minha cabeça, eu tô sempre mais calmo. Saio de casa, alguma coisa, para não escutar muito dos barulhos. Por exemplo, um carro passando por perto, alguém falando alguma coisa que não me agrade. Aí eu coloco o fone de ouvido. Mas como eu acabei de falar, já virou uma mania que me prejudica muito. Tipo, um dos meus lados dos meus ouvidos não está mais funcionando tão bem, né? Talvez eu tenha perdido 10% da audição ou alguma coisa do tipo. O fone de ouvido também faz parte da rotina de Maria, mas assim como Matheus, ela já sente os efeitos do uso excessivo. Em quais momentos do dia você utiliza o fone de ouvido?
Eu utilizo quando estou fazendo qualquer atividade doméstica, quando estou pegando ônibus para vir para a escola, quando o professor falta, aí tem aula vaga, a gente sempre utiliza esses horários. Você já sentiu aí alguma diferença na sua audição por conta dessa frequência com que você utiliza o fone de ouvido, Maria? Já sim. Geralmente quando eu tiro o fone, tem vezes que demora até meia hora para meu ouvido voltar ao normal. Fica um zumbido, parece que tem alguma coisa mexendo e fica mais ruim, pior. Fica pior a audição para ouvir. A perda auditiva pode ser congênita, quando o bebê já nasce surdo, ou adquirida, quando a pessoa apresenta perda durante a vida. E para este último caso, o médico traz algumas dicas de prevenção. Hoje nós temos soluções desde para as perdas mais leves, como até para as perdas mais importantes, as perdas severas, profundas, né, que deixam a gente capacitado de viver com boa qualidade, né? Então, alguns tratamentos são medicamentosos, outros são cirúrgicos, né? Outros você reabilita através de próteses auditivas, né? Desde os aparelhos convencionais até o implante coclear, que é quando a gente implanta uns eletrodos para substituir as células que o paciente perdeu, e aí você reabilita até as perdas profundas nesse caso. Mas o mais importante é, primeiro, ter atenção aos primeiros sinais e já fazer logo uma avaliação. A partir de uma avaliação com o otorrinolaringologista, o fonoaudiólogo também tem um papel importantíssimo nesse cenário. E no caso da surdez congênita, a principal orientação é o teste da orelhinha para o recém-nascido. Assim, qualquer alteração poderá ser identificada e tratada precocemente, para garantia da qualidade de vida da criança. E não pode esquecer a triagem auditiva, porque as perdas congênitas têm um impacto importantíssimo, né? E em alguns casos a gente não percebe que a criança nasceu com uma perda ou adquiriu uma perda logo ao nascer. Então a triagem auditiva, inclusive o famoso teste da orelhinha, não pode deixar de ser feito. Tem que ser feito inclusive antes da alta, né? E se tiver alguma falha tem que ser feito um reteste, ser feito um acompanhamento médico para a gente poder detectar e iniciar esse tratamento o quanto antes, para que ele possa ter os resultados como qualquer normo ouvinte e desenvolver, crescer, desenvolver intelectualmente normalmente. Agora, 12h e 37 minutos, vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, a nossa agenda cultural, com os eventos que irão movimentar a cidade nesse fim de semana. É bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Daqui a 3 dias, a gente vai ter um novo Sem Censura. E a gente tá como? Qual é a Cissa que você tá se sentindo agora? Alegre, sensível, descolada, inteligente, autêntica. Todas essas Cissas e muito mais estão aqui, no programa mais icônico da televisão brasileira. Sem Censura estreia na segunda-feira às 4h na TV Brasil. A tela da gente. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica.
Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a junta médica especial. Já com laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão Social. Detran. Governo do Estado. O morango tem um lugar especial na vida das pessoas e, para alguns, ele é a melhor fruta do mundo. Atualmente, o Brasil ocupa a maior parte da produção de morango na América Latina, ocupando cerca de 33% da produção. A sua importância levou um grupo de pesquisadores da UESB a buscar técnicas para a melhoria da sua qualidade. A pesquisa, desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia, em parceria com a Casa do Mel, avalia a utilização das abelhas sem ferrão na produção do morango. O trabalho utiliza as abelhas para a polinização dos morangos, pois com uma melhor distribuição do pólen, há uma melhor formação dos frutos. Então, pessoal, o trabalho com polinização das flores do morango mostrou que os morangos eles são mais saborosos e não têm deformação, apresentando aí um valor agregado ao mercado. É a ciência na UESB produzindo conhecimento para a sociedade. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio. Por causa do mosquitinho, todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. A relação médico-paciente é uma interação que envolve confiança e responsabilidade. Ela é marcada pelos compromissos e deveres de ambos e está longe de ser um contato frio, ou seja, deve ir além de uma simples consulta. Trata-se de uma relação humana que, como qualquer uma do gênero, não está livre das complicações. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia busca entender um pouco mais dessa relação. Depois de ouvir pacientes de alguns postos de saúde da cidade de Itapetinga, foi constatado que o diálogo e a atenção a detalhes são fundamentais para o sucesso dessa relação. Acompanhe. Sempre havia relatos de pessoas que iam buscar auxílio em unidades de saúde, pessoas próximas, amigos, vizinhos, e sempre relataram que o médico ele não dava o mínimo de atenção ao usuário. E chegava ao atendimento em saúde com medo, tenebroso, e não conseguia explanar ao médico o porquê que ele estava fazendo ali. E nisso, quando nos remetemos a um passado não muito distante, relembramos a existência habitual de uma relação médico-paciente muito forte, onde o médico ele era um médico da família, que estava sempre ali, auxiliando no que fosse preciso. Só que no ponto de vista do usuário, por que essa relação ela começou a se esfriar? E nisso eu tentei buscar o ponto-chave para que essa relação ela seja feita de maneira positiva. E aí eu me perguntei, será que a culpa é apenas do profissional médico, que não consegue criar um ambiente propício para uma anamnese, que é uma conversa com o seu paciente sobre o que o levou a buscar ajuda, o quanto aquele momento é importante para ele, ou do paciente que já chega nervoso, com medo do diagnóstico médico e não consegue explanar o que ele está fazendo ali naquele momento. E aí nisso, o objetivo da minha pesquisa foi investigar junto aos usuários do sistema público como é que essa relação médico-paciente está sendo desenvolvida nesses 3 PSFs do município de Itapetinga, Bahia. A ideia de Daniela, de a gente trabalhar nesse sentido, caiu como uma luva na nossa proposta aqui de trabalho, que era uma forma da gente descobrir de que forma essa relação médico e paciente estava acontecendo e, além disso,
começar a discutir, começar a pensar sobre o que a gente poderia fazer, eu digo a universidade, junto com a administração pública, e aí a Secretaria de Saúde sempre esteve de portas abertas para a universidade desenvolver esse tipo de trabalho, para de que forma a gente pudesse contribuir para a melhoria nesse atendimento. Primeiro, eu fiz uma busca ativa pelo município a fim de descobrir a quantidade de PSFs que o município dispõe, sendo 16 aqui, e um em Bandeira do Colônia e outro em Palmares. E nisso, eu escolhi 3 PSFs, onde é composto pela maior quantidade de usuários. E dentre esses 3, observou-se, né, que o quantitativo de pessoas do sexo feminino foram bem maior, sobressaíram os do sexo masculino, e a faixa máxima que procuraram atendimento foi entre 29 e 39 anos. E também houve algumas perguntas sobre a avaliação e explicação do médico ao paciente. E uma dessas, dos questionários, a avaliação do atendimento médico com seu paciente, 47 usuários relataram que foi boa, somente 7 foi péssima. E também o médico explicar sobre o seu problema, 29 relataram que foi excelente, vista que só 6 relataram que foi péssimo. E isso pode ser explicado, né, devido ao médico da unidade ele ter um cuidado e uma melhor atenção ao usuário. Por mais que, por vezes, o médico ele dê os dados de forma técnica, né, a sua fala é técnica, mas o usuário ele entende por parte do médico e o médico ele consegue explicar de forma bem clara e também a empatia entre ambas as partes. Por mais que os resultados eles foram de forma positiva, né, os resultados positivos eles sobressaíram, o tempo de espera para a consulta, 63 usuários relataram que o tempo não foi desejável. Ele foi mais de 1 hora esperando para ser atendido. Isso também vista que o sistema público, por vezes, ele é sobrecarregado, é apenas um médico, cada programa é inserido um médico só. Então, ele tem uma demanda muito grande de pacientes para ser atendido. E, por outro lado, também, o tempo em que o médico destinou a consulta, 78 relataram que foi pouco tempo. Alguns relataram que foram 2 minutos, menos de 20 minutos. Então, para que você entenda o paciente e o seu entorno, questões sociais, mentais, você precisa conversar com o seu paciente, entender o porquê ele está ali, né? Então, a comunicação é um fator-chave para que essa relação ela seja sempre desenvolvida de maneira positiva. Esse vínculo, então, da pesquisa da aluna Daniele, entre o médico e o paciente ser positivo, isso nos traz uma certa satisfação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe das melhorias necessárias. Como a gente já diz, a atenção primária é ela quem absorve esse primeiro momento do paciente. Então, é ela quem identifica quais são as necessidades desse paciente para, então, encaminhar para as médias e altas complexidades. A intenção não é parar, né? nem nessa linha de pesquisa, né? Nessa relação médico-paciente ou no acompanhamento após isso ou em outros setores da saúde, como em outras linhas também. Então, a Daniele se formou, tem aí o mestrado para que ela siga adiante a sua pesquisa. Outros alunos estão chegando com outras propostas, outras intenções, mas eu acho que a base da nossa área de atuação aqui na pesquisa, no laboratório, vai ser mantida, que é sempre aproximar a sociedade da universidade ou a universidade da sociedade e, de alguma forma, dar esse retorno de investimentos, né, de confiança que a sociedade tem com a universidade. A gente tem que dar esse retorno para eles com essas ações de pesquisa. Sempre que possível, nós vamos atrelar ao serviço público, ao atendimento municipal aqui ou da região, para que a nossa pesquisa não fique em um estante, né, de uma biblioteca ou nas bases digitais. A gente quer que esses resultados sejam trabalhados o quanto antes e consiga fazer a diferença o quanto antes a curto prazo aqui no nosso entorno. Essas e outras pesquisas você confere no Univerciência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. Bom, se você ainda não sabe o que fazer para aproveitar o fim de semana, confira agora a nossa agenda cultural com os principais eventos da cidade. Quem traz os destaques é a estudante de jornalismo Yasmin Luene. Olá para você que acompanha o UESB Notícias, tudo bem por aí? A agenda cultural está no ar com o melhor que acontece aqui em Vitória da Conquista. Vamos começar a agenda de hoje com a programação musical que o Jack Food preparou para você e toda a sua família.
A animação da noite desta sexta-feira terá início às 7 horas com Ebert. E em seguida é Iago Galvão quem vai continuar a festa às 10 horas. No sabadão o dia tem muita atração boa, viu? Às 3 horas da tarde tem Diego de Ouvir. Iniciando os shows da noite, quem canta é Kátia Guima, às 6 horas. E fechando o som ao vivo de sábado, tem Davi Fernan, às 10 horas. Já no domingo, pela tarde, você poderá ouvir Fabiano, às 4 horas. E Vinícius Ribeiro, às 7 horas da noite. No The Garden Gastrobar, o que não vai faltar é música boa, viu? A noite de hoje será pura agitação, com show de Diogo Ferraz, às 8h30. Amanhã é Ronan Moreno quem promete uma tarde muito agradável com música de primeira, a partir das 4 horas. Pela noite é Betão quem se apresentará às 8h30. E no domingo, Giana Lopes traz um repertório repleto de músicas brasileiras, às 4 horas da tarde. No Fome Stop, as atrações musicais prometem não deixar ninguém parado. A noite desta sexta-feira será bem agitada, ao som de Geração Hit, às 8h30. No sábado, quem se apresentará neste horário é Yalu e Banda. No domingo, o horário do show permanece, mas quem se apresentará desta vez é Ekel França. E fique ligado porque está chegando na sua telinha a programação que o Assador preparou para o seu final de semana. Vem comigo conferir. Logo mais, a 1h tem show de Peu Passos e pela noite, quem vai agitar a galera é Diego Rebouças, às 8 horas. No sábado, tem shows em dose dupla, mais uma vez. A 1h quem se apresenta é Giana Lopes e às 8 horas da noite, o som é por conta de Gui Ajota. No seu almoço de domingo, a alegria estará garantida, com Ronan Moreno, a partir da 1h da tarde. Vem que a programação do Oxente Food tá pra lá de boa. A noite de hoje traz o show de Jorge Musical, às 8 horas. No seu almoço de sábado, é Marcele Silani quem vai trazer aquela música bem brasileira, à 1 da tarde. E pela noite, quem se apresenta é a dupla Clérison e Kleber, às 8 horas. Já no domingo, é Isaac Guimarães quem traz o show ao vivo, à 1h da tarde. E vai rolar espetáculo de comédia em Vitória da Conquista, viu? Hoje e amanhã, às 8 horas da noite, acontecerá no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima a apresentação do espetáculo Seria Comédia Se Não Fosse Ela, da Companhia Aquário Teatro e Cinema. Serão abordados no enredo temas como empoderamento, relações tóxicas e direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Você pode garantir o seu ingresso pelo Simpla ou pelo WhatsApp 77 98853 3199. E aí, ficou animado ou animada para aproveitar a programação deste final de semana? Conta pra gente, tem muito sertanejo, MPB e muita música brasileira. E se quiser que o seu evento seja divulgado aqui no UESB Notícias, é só entrar em contato pelo e-mail jornalismotv@uesb.edu.br ou então pelo WhatsApp 77 3424 8766. Um ótimo fim de semana para você, divirta-se e aproveite muito. Semana que vem tem mais agenda cultural, hein? Até lá! Tá aí uma programação bem diversa para esse fim de semana, tem música, tem teatro, enfim, tem para todos os gostos, basta escolher e se divertir. Agora, 12h54, o UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite com Marcel de Souza. Logo mais você confere as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Se cuida, um abraço e até mais.
Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Daqui a 3 dias, a gente vai ter um novo Sem Censura. E a gente tá como? Qual é a Cissa que você tá se sentindo agora? Alegre, sensível, descolada, inteligente, autêntica. Todas essas Cissas e muito mais estão aqui, no programa mais icônico da televisão brasileira. Sem Censura estreia na segunda-feira às 4 da tarde na TV Brasil. A tela da gente. A EBC está mudando. Buscamos continuamente fortalecer o direito dos cidadãos à comunicação pública. Comprometida com você, estamos nos transformando em uma marca cada vez mais próxima e inclusiva. Uma marca que se expressa por diversos meios. Presente no rádio, TV e plataformas digitais, temos a missão de chegar a todos os cantos do nosso país. O novo símbolo dialoga com a nossa linguagem, amigável e acolhedora. O Brasil no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância. Abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento.